Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal da Wisdom Guild. Eu me chamo Pedro e hoje nós daremos prosseguimento ao assunto que nós começamos. Num vídeo passado tratamos sobre a encíclica Rerum Novarum de Leão XIII e hoje nós vamos dar prosseguimento porque esse vídeo ficou muito longo e não deu para fazer uma série de comentários e atualizações que o Papa Pio XI em 1931 fez com a carta encíclica 40º ano com relação a Rerum Novarum de Leão XIII. Este vídeo também vai ser para relacionar o que está aqui, essas atualizações de Pio XI, com o atual pontificado do Papa Leão XIV. Então, Leão XIII, Pio XI e agora Leão XIV. Eu gostaria de lembrar nesse vídeo o contexto do porquê o Santo Padre escolheu este nome. Bom, o Papa Leão XIV, ele escolheu este nome justamente inspirado no que o nome Leão traz. O nome Leão já possui muita força e o Papa é relativamente jovem, tudo indica que se ele morrer por vias naturais, o pontificado dele será longo. E Leão XIII foi o Papa que começou essa série de encíclicas para explicar a doutrina social da Igreja nesse contexto de operários. É claro que houve uma certa evolução, Pio XI faz essa atualização e agora o atual Papa Leão XIV com certeza dará continuidade a essas encíclicas ou ao ensinamento da doutrina social da Igreja. Primeiro, corrigindo certas interpretações erradas que surgiram pós-Concílio Vaticano II, ou seja, interpretações que não são fiéis ao Vaticano II, possíveis erros aí doutrinários até, por falta de entendimento filosófico preciso dos termos, muito bem cirurgicamente colocados no concílio, e também aqui, por causa dessas encíclicas, no segundo ponto. E o terceiro ponto, estamos num contexto novo, que estamos na terceira fase do fogo, digamos assim. A primeira foi a descoberta do fogo, a segunda foi a invenção das grandes técnicas com a Revolução Industrial e o terceiro agora a Revolução Tecnológica. Então, as três fases e idades do fogo, Revolução Industrial e Revolução Tecnológica, fazem parte desse processo de evolução da ferramenta do instrumental humano para a produção de bens. Então, estamos vivendo a terceira era do fogo, vamos colocar nessa figura de linguagem assim, que é a Revolução Tecnológica. E a Igreja vai se posicionar a este respeito, mas como Leão XIV quer fazer, e aí herdando o nome de Leão XIII, ressaltando a importância da dignidade humana dentro deste papel. Então, nas questões éticas entre máquina e homem, tem algumas perguntas filosóficas muito relevantes. Será que a máquina substituirá o trabalho humano? Se substituir certos trabalhos, o ser humano vai ficar vazio, vago? Ele vai fazer o que com esse tempo novo, né? Como que vai ser essa relação? Então, tudo isso será tratado nesse novo pontificado, acredito eu. Pode ser que as coisas mudem, né? Aqui é mera especulação filosófica. Mas mesmo que não seja tratado de imediato, em algum momento a Santa Igreja se posicionará a este respeito. Até porque é um fenômeno muito forte que está vindo aí. E essas tecnologias têm um poder massivo de destruir a humanidade ou construir a humanidade, digamos assim. E a força de destruição ou nos levar a uma era histórica como nunca antes visto está não na própria técnica, não na própria revolução tecnológica, mas naquilo que o homem, o ser humano é. Então, é aquilo que eu tenho conversado com alguns técnicos e especialistas na área e todos eles dizem a mesma coisa. A ferramenta não define o rumo. O que define o rumo é o ser humano, é quem a usa. Vamos tomar, por exemplo, Santos Dumont. Santos Dumont inventou o avião para que o homem pudesse voar, estar junto com os pássaros e com a mente mais próxima de Deus, né? Voar nos céus. Infelizmente, logo que ele inventa o avião, sua invenção é usada em guerras. Então, quem faz a história são os homens. E os homens, se estão a favor do demônio ou de Deus, estes dão um rumo às novas descobertas, um rumo à sua história. Então o problema não está
na revolução tecnológica, não está no fogo, não está na revolução industrial, está no ser humano, na concepção que ele tem da sua própria dignidade. Então, sobre este aspecto, a encíclica Rerum Novarum sofre uma atualização na era das imagens com o Papa Pio XI e agora tudo indica que Papa Leão XIV fará alguma atualização nesse sentido. Bom, mas vamos comentar então as atualizações feitas por Pio XI em 1931 à encíclica Rerum Novarum. Então comecemos por aqui. O texto, eu já marquei algumas coisas aqui. A autoridade da igreja na questão social e econômica. Então antes ele tem que provar, tem que demonstrar que a igreja tem autoridade de, na questão social e econômica, poder fazer a sua contribuição, né? Mas antes de entrarmos neste assunto, devemos pressupor o que já provou abundantemente Leão XIII, que julgar das questões sociais e econômicas é dever e direito da nossa causa, da nossa suprema autoridade. Não foi, é certo, confiada à Igreja a missão de encaminhar os homens à conquista de uma felicidade apenas transitória e caduca, mas da eterna. Antes, abre aspas, a Igreja crê no não dever intrometer-se sem motivo nos negócios terrenos, fecha aspas. O que não pode é renunciar ao ofício de que Deus a investiu, de interpor a sua autoridade não em assuntos técnicos, para os quais lhe faltam competência e meios, mas em tudo que se refere à moral. Então a Igreja, ela tem autoridade para se intrometer em questões socioeconômicas se ela percebe algum desvio moral nisso aí, e esse desvio moral nos princípios que regem tal concepção socioeconômica. A Igreja tem autoridade, sim, para intervir nessas questões socioeconômicas nesse sentido. Então, olha só o que o Santo Padre Pio XI falará aqui. Por sua parte, a lei moral manda-nos prosseguir tanto o fim supremo e último em todo exercício de nossa atividade, como nos diferentes domínios por onde ela se reparte, os fins particulares impostos pela natureza, ou melhor, por Deus, autor da mesma, subordinando sempre estes fins àquele como se pede a boa ordem. Se seguirmos fielmente esta regra, sucederá que os fins particulares da economia, sejam eles individuais ou sociais, se inserirão facilmente na ordem geral dos fins, e nós, subindo por eles como uma escada, chegaremos ao fim último de todos os seres, que é Deus, bem supremo, inexaurível para si e para nós. Portanto, tendo em vista o bem supremo que é Deus, até Platão vai dizer no seu livro A República, eu tenho até aqui na mesa, eu estou olhando para o livro, Platão vai dizer na República que o bem supremo, no fundo a noção do bem supremo é a noção de Deus, né? Ele vai dizer ali, então tudo deve se encaminhar a este bem supremo. Encaminhando-se a este bem supremo, esses bens particulares, esses fins, melhor dizendo, particulares, a esse fim supremo, que é o sumo bem, que é o próprio Deus, então tudo entrará em ordem. Então o princípio econômico deve basear-se nisso, em fazer com que seus fins particulares se alinhem com seu fim supremo, que é a busca do próprio Deus. Então, não é fechar-se no mundo do trabalho. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal falando disso. Por que esse mundo está tão pesado viver? Porque acabou essa transcendência. Está todo mundo preso no mundo do trabalho, no pão nosso de cada dia. Mas esqueceram que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Bom, essa parte aqui é longuíssima, essa carta encíclica de Pio XI é longuíssima, por isso eu separei trechos já próprios para degager, irmos rocha em rocha, mais rapidinho, passo a passo, mais rapidinho. Vou ler um subtítulo agora chamado Deveres relativos aos rendimentos livres. Então o Santo Padre vai dizer aqui que não é vício nem imperfeição moral a virtude da magnificência, muito em harmonia com as necessidades dos tempos, como se deduz argumentos dados por São Tomás, pelo doutor Angélico, que é o quê? De empregar grandes capitais para oferecerem em abundância trabalhos lucrativos. Portanto, o Santo Padre não fala mal dos trabalhos lucrativos, mas da usura, do egoísmo que nasce
do qual nasce a usura. Então temos que tomar cuidado com isso, mas já vamos chegar lá. Olha só, sobre capital e trabalho. Ninguém ignora que nunca um país se ergueu da miséria e da pobreza a uma fortuna melhor e mais elevada sem a colaboração urgente de todos os cidadãos, tanto dos que dirigem o trabalho como dos que executam. Não é, porém, menos certo que estes grandes esforços seriam inúteis e vãos, que nem sequer poderiam tentar-se se Deus, Criador do Universo, não tivesse na sua bondade fornecido antes as matérias-primas e as forças da natureza. Ou seja, até o próprio Deus participa desse movimento porque Ele fornece a matéria-prima, porque foi Ele que criou a natureza. Inclusive, mesmo se Adão não tivesse pecado, haveria trabalho no paraíso e não seria penoso. De tal modo que está no Gênesis, Deus dá um trabalho para Adão, dê nome às coisas, dê nome aos animais, né? Pois que é trabalhar, se não aplicar ou exercer as forças do corpo e do espírito nestas mesmas coisas ou por meio delas, então trabalhar é isso, é a aplicação da força corporal e das capacidades do espírito sobre a matéria-prima dada pelo Criador, por Deus. Exige, porém, a lei natural ou a vontade de Deus, por ela promulgada, que se mantenha a devida ordem na aplicação dos bens naturais aos usos humanos. Ora, semelhante ordem consiste em ter cada coisa o seu dono. Então, cada coisa tem o seu dono. Então, o senso de propriedade, de capital, acúmulo de capital é necessário. Isto precisamente tinha em vista Leão XIII, quando escrevia: de nada vale o capital sem o trabalho, nem o trabalho sem capital. Por conseguinte, é inteiramente falso atribuir ou só ao capital ou só ao trabalho o produto do concurso de ambos. Então, é preciso o capital. O que é o capital? É aquele bem que se guarda para a produção de um bem futuro, né? Quem produz bens precisa ter um capital para isso, né? E aí o Santo Padre vai atacar aqui e estar a favor de Leão XIII contra os capitalistas, capitalismo selvagem, e contra o socialismo como uma falsa solução que se apresenta ao capitalismo selvagem. A própria natureza exige a repartição dos bens em domínios particulares, precisamente a fim de poderem as coisas criadas servir ao bem comum de modo ordenado e constante. Ou seja, uma coisa que os comunistas, socialistas não entendem é a diferença entre o que é comum e o bem comum. O bem comum não é propriedade comum. Existe diferença, e essa diferença muito fina entre esses dois conceitos causa na cabeça dos fracos de inteligência essa mistura insensata que muitas vezes vemos até dentro de próprias autoridades aí que deveriam defender o que o Papa fala, mas não tomam essa encíclica e dos púlpitos da igreja ensinam outras coisas estranhas. Então, bem comum não significa que o bem é de todos, significa que o bem para todos deve ser levado em conta. Ou seja, por exemplo, se eu tenho um bem material, você também tem o seu bem material. O que seria o bem comum? Seria que eu não prejudicasse a sua propriedade particular e nem você a minha propriedade particular. Isso é o bem comum entre nós dois. Então, através dos nossos bens particulares, é articulado o nosso bem comum. É isso que o Santo Padre está dizendo aqui. E o que o pessoal de esquerda confunde erroneamente, alguns com intenção, porque tem capacidade para entender isso aqui, eles falam, bem comum. Ou seja, o bem é de todo mundo, é comum a todo mundo, portanto, estatizar tudo. Não é assim. Com a dissolução da propriedade particular, é dissolvido também o bem comum. Porque se você não tem as suas coisas e eu não tenho as minhas, e se para a produção de novos bens você não tem o seu capital e eu não tenho, a gente acaba com o bem comum, porque a gente não vai conseguir nem produzir para o futuro e aquilo que nós temos no presente será dissolvido. Então, dissolvendo a propriedade privada, você dissolve também o bem comum. Bem comum existe quando existe propriedade particular. Então, é necessário ter bens particulares
para a defesa do bem comum. Então, bem comum não é bem compartilhado. Bem comum é garantir o direito que todos têm à mesma coisa. Olha a diferença como é fina, muito fina. Então, para eu defender o bem comum, eu preciso defender a propriedade privada. Se eu sou contra a propriedade privada, eu automaticamente estou dizendo que eu também não tenho direito à propriedade privada. Logo, tudo é comum a todos. Meus caros, nós sabemos que isso não funciona. Até porque em cada região, em cada situação, a propriedade, o entendimento a respeito dos bens é feito de determinada forma, porque as condições geográficas históricas são diferentes. Então, se eu quero tornar comum que todos tenham o mesmo bem comum, como que nós podemos usar de maneira comum se o modo de uso vai ser diferente, porque o contexto exige que o modo de uso seja diferente, por exemplo. Então, esse é um argumento que já não sustenta essa questão do bem comum entendido como bem compartilhado, compartilhado entre todos. Não, os méritos e a hierarquia devem ser levados em conta. É por isso que o Santo Padre vai dizer aqui que tudo tem que ter o seu devido dono, né? Como nós já vimos. Bom, continuando aqui. É necessário que as riquezas em contínuo incremento com o progresso da economia social sejam repartidas pelos indivíduos ou pelas classes particulares de tal maneira que se salve sempre a utilidade comum, de que falava Leão XIII. Por outras palavras, que em nada se prejudique o bem geral de toda a sociedade. Esta lei de justiça social proíbe que uma classe seja pela outra excluída da participação dos lucros. Ou seja, o Santo Padre diz que não deve ser suprimida o princípio da propriedade privada. Pelo contrário, devem aqueles que não participar dos lucros, ou seja, eles também aumentarem a sua propriedade privada, ou seja, com esses lucros. Então, é uma inclusão no benefício, não é o que os comunistas propõem aos socialistas, já que ele tem, vamos tirar do rico para dar para o pobre. Não, é o contrário. Não vamos tirar do rico para dar para o pobre no sentido Robin Hoodiano da coisa, digamos assim, Robin Hood, mas no sentido de que vamos ensiná-lo para que ele também participe desse lucro. Vamos incentivar que esse lucro seja distribuído de maneira honesta, né? E aqui o Santo Padre Pio XI vai dar certos critérios bem interessantes. Violam-se, por conseguinte, tanto os ricos, que felizes por se verem livres de cuidados em meio de sua fortuna, tem por muito natural embolsarem eles tudo e os operários nada. Como a classe proletária que é irritada com tantas injustiças e demasiadamente propensa a exagerar os próprios direitos, reclama para si tudo, porque fruto do trabalho de suas mãos, e combate e pretende suprimir toda a propriedade e rendas ou proventos qualquer que seja sua natureza e função social, uma vez que se obtenham e pela simples razão de serem obtidos sem trabalho. Então, o Santo Padre está dizendo que a coisa se polariza entre dois polos errados. Então, de um lado temos os ricos que querem ficar cada vez mais ricos e não ter na sua base econômica, no princípio social da igreja, que é a caridade. Eles só estão pensando no seu egoísmo e eles ficarem ricos. Por outro lado, vem a solução socialista. Ao ver esses canalhas fazerem isso, o que a maioria, a massa faz? Ela quer se revoltar e destruir o direito desses aqui terem a propriedade. Mas ao fazer isso, mal sabem eles que eles também estão destruindo o seu direito de ter propriedade. Ou seja, por isso que a gente vê que quando os comunistas tomam o poder e acabam com isso aqui, na verdade, eles se tornam aquilo que eles odiavam. Eles se tornam uma classe privilegiada e jogam seus compatriotas na pobreza. E aí fica esse ciclo de revolução, um derrubando o outro. Entende? Essa não é a solução in eterno, não é a solução.
Qual que é a solução? Opa, esses têm dinheiro, esses têm propriedade, mas eles não estão repartindo o lucro. E a gente está chorando que quer ganhar todo esse benefício, mas sem trabalhar, sem fazer nada. Então, abaixa o sistema. Não, esse não é a solução. A solução é esses aqui tomarem vergonha na cara, começarem a ser católicos, a darem um exemplo moral, conforme diz a doutrina da igreja, e repartir os lucros de maneira honesta. E esses que são os empregados, são os operários, cabe tomar vergonha na cara e trabalhar e saber como pedir os seus direitos, mas sem acabar com a propriedade privada. Acabando com a propriedade privada e pior de tudo, o mal que esses dois têm, e por isso essa briga de classe, essa briga ineterna. Os dois estão à busca do dinheiro para o prazer terreno, para o pão nosso de cada dia, para a fruição. Então eles querem viajar, querem passear, querem gozar a vida e não estão dispostos a cumprir o preceito da igreja, a elevar-se moralmente. Olha que bonito, a nobreza europeia, quando empobreceu por causa das repúblicas, muitos mantiveram a sua nobreza, porque a nobreza não é um título, é um estado de espírito. Então, se esses tivessem estado de espírito, esses dividiriam os lucros e esses parariam de reclamar e saberiam como fazer a coisa sem destruir o princípio sagrado da propriedade privada, que destruindo isso, na verdade, todos nós estaremos destruídos. Vamos pular direto aqui para a última parte, para o fim. Urge, portanto, sujeitar e subordinar de novo a economia a um princípio diretivo que seja seguro e eficaz. Recorrer a princípios mais nobres e elevados, à justiça e caridade sociais. É preciso que essa justiça penetre completamente as instituições dos povos e toda a vida da sociedade. É, sobretudo, preciso que nesse espírito de justiça manifeste a sua eficácia, constituindo uma ordem jurídica e social que informe toda a economia e cuja alma seja a caridade. Então aqui está dado o princípio máximo da qual a economia e os princípios econômicos têm que estar baseados, que é a caridade. Aqui ele vai fazer algumas considerações a respeito da economia, porque grandes foram as transformações que desde os tempos de Leão XIII sofreram tanto a economia como o socialismo. E aqui ele vai dizer que a economia do capital, o capitalismo, tomou não só a indústria, mas todas as atividades econômicas, todos os âmbitos da atividade econômica. Mas olha só que interessante que ele vai dizer aqui. Mas o regime capitalista da economia, desde a publicação da Rerum Novarum, com o propagar-se da indústria, alastrou em todas as direções, de tal maneira que se infiltrou e invadiu completamente todos os outros campos da produção, cujas condições sociais e econômicas afeta realmente em forma com suas vantagens, desvantagens e vícios. Por consequência, não é só o bem dos habitantes das regiões industriais, mas o de todos os homens que nós procuramos ao dirigirmos a nossa atenção, principalmente para as mudanças que sofreu a economia capitalista desde os tempos de Leão XIII. Aí ele vai falar do despotismo econômico. Acumula-se um poder imenso e um verdadeiro despotismo econômico nas mãos de poucos, que as mais das vezes não são senhores, mas simplesmente depositários e administradores de capitais alheios. Então, se na época de Leão XIII os grandes senhores da indústria tinham o poder e o dinheiro, isso se concentra agora não mais da mão dos donos de fábrica, mas nas mãos dos banqueiros, dos sistemas bancários, que é o que ele está falando aqui. Por vezes não são senhores, mas simples depositários e administradores de capitais alheios. O que é isso? É fazer empréstimo para o banco pegar o seu dinheiro, enfim, dali produzir mais dinheiro. Então, esses são depositários e administradores de capitais alheios. Tendo nas suas mãos o dinheiro, são também senhores absolutos do crédito e por isso dispõem do sangue que vive toda a economia.
Este acumular de poderio e recursos, nota característica da economia atual, é consequência lógica da concorrência desenfreada, a qual só podem sobreviver os mais fortes, isto é, ordinariamente os mais violentos competidores e que menos sofrem de escrúpulos de consciência. No fundo, vai naquela frase, isso eu li em algum lugar, não lembro mais aonde, de que aqueles que são mais psicopatas são os que mais têm sucesso no capitalismo, são os que menos, que têm a consciência moral diminuída e que são hipercompetitivos e que não têm medo de passar por cima dos outros. São esses geralmente que têm sucesso. Eu não lembro em qual livro eu li isso, mas é bem verdade essa competitividade de um querer engolir o outro, o famoso no mercado de trabalho, um puxar o tapete do outro. Quem tiver menos escrúpulo em puxar o tapete do outro é o que mais vai crescer, é o que mais vai ganhar. E aqui vem um grande problema, olha só, que é para onde as coisas estão se encaminhando. Por outra parte, esse mesmo acumular de poderio gera 3 espécies de luta pelo predomínio. Primeiro, luta por alcançar o predomínio econômico. Segundo, combate-se por obter predomínio no governo da nação. Enfim, que é o terceiro, lutar os estados entre si. Então, poder econômico, depois entra na política poder estatal, depois, por fim, a guerra entre os estados. Então, vemos muitas vezes os bancos e os políticos articulando um com o outro, porque essa articulação que o Santo Padre está dizendo aqui. O poder econômico passa pano para manga para político, o político passa pano para manga para o sistema bancário, e assim esse tric-trac gira até hoje. Então, esse favorecimento governamental dos bancos centrais e essa facilidade dos bancos centrais em emprestar dinheiro para o governo é esse tric-trac que o Santo Padre está falando aqui, que sabe-se que no meio econômico existe. E por fim, os estados. Uma vez os estados enriquecidos, esse sentimento nacionalista, egoísta, errado, esse imperialismo nacionalista de querer que a sua nação seja maior do que as outras, provoca guerra entre os estados, né? Estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos uma luta econômica entre Estados Unidos e China, e vemos que já é esse nacionalismo desenfreado. Claro que os Estados Unidos é menos pior do que a China comunista, mas os Estados Unidos, o liberalismo norte-americano também não escapa dessa imoralidade aqui, apesar de ser menos pior. O alvitamento da majestade do Estado, entregue e acorrentada ao capricho de paixões desenfreada. No campo das relações internacionais, 2 rios brotam da mesma fonte. De um lado, o nacionalismo ou o imperialismo econômico, do outro, o internacionalismo ou imperialismo internacional bancário, não menos funesto e execrável, cuja pátria é o interesse. Então, ao mesmo tempo que algumas nações querem esse imperialismo econômico, esse nacionalismo por cima das outras nações, existe também o imperialismo internacional bancário, com essa utopia de um banco central global, em que todos os bancos centrais correspondem a ele. Isso é muito funesto, porque o dinheiro se concentraria na mão desses poucos donos ou articuladores, manejadores desse banco central que maneja todos os bancos centrais dos outros países. Isso é muito perigoso. O Santo Padre vai dizer, para evitar o escolho quer do individualismo, que é esse nacionalismo, quer do socialismo, que é esse sistema bancário internacional, governado por essa nação modelo. Aliás, esse espírito aqui socialista, ele é aquele espírito farisaico do Evangelho, que a todo tempo o pessoal ficava perguntando para nosso Senhor Jesus Cristo, quando implantarás o reino de Israel sobre todos os povos? Quer dizer, aquela ideia farisaica que é proposta para nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor rechaça do Estado
um Estado único, no caso ali na Sagrada Escritura, os fariseus, o Estado de Israel por cima de todos os povos, de todas as outras nações. Nosso Senhor Jesus Cristo é o homem-deus, ele rechaça essa ideia, inclusive ele reforça esse rechaço quando ele responde a Pilatos: meu reino não é deste mundo. E pelo reino dele não ser deste mundo, é que é universal a fé a todos os povos. Porque independente das culturas, a fé, ela domina todos os povos e cristianiza todos eles. Foi isso que aquele povo farisaico não entendeu. E essa ideia farisaica vem vindo de um querer passar por cima do outro e ser a nação modelo e a nação que dominará todas as outras. Ora, isto é obra do demônio. E é contra isso que o Santo Padre luta. Então, para não cair no caráter do individualismo, ou seja, do indivíduo, nem do socialismo, ter-se-á em conta duplo caráter individual e social, tanto do capital ou propriedade como do trabalho. Então, o senso de propriedade é necessário e também o senso de trabalhar em prol do bem comum, em prol dos outros, que nos ajuda a formar a sociedade, até porque ninguém faz nada sozinho, é necessário. Aqui o Santo Padre vai falar da evolução do socialismo, que saiu do partido da violência ou do comunismo, ele deu um certo recuo e essa luta de classes foi mitigada e hoje está sob outra forma, outros aspectos. Claro que ele não vai tratar aqui, porque ele é anterior à Segunda Guerra, mas depois da Segunda Guerra e com a queda do Muro de Berlim, o nome comunismo e socialismo sumiu, mas os agentes ainda continuam agindo. E agora eles entenderam uma coisa pior, estão fazendo uma coisa pior do que na época do comunismo pesado. Eles entenderam que não funciona o comunismo no âmbito econômico. Então eles transformaram o âmbito econômico capitalista, mas o âmbito social, cultural, religioso, o comunismo, o socialismo, ali enfincou as suas raízes profundas. E já em 1931, o Papa sentiu que isso estava por vir. Porque olha o que ele vai falar justamente aqui. E se o socialismo estiver realmente tão moderado no tocante à luta de classe e à propriedade particular, que já não mereça nisto mínima censura? Terá renunciado por isso à sua natureza essencialmente anticristã? Então ele pode ter parado com a ideia de luta de classe, pode ter parado com a ideia de censura à propriedade privada, de querer fazer aquela propriedade comum, mas será que ele perdeu o aspecto anticristão? Muito pelo contrário, promoção é anticristã. E aí o Santo Padre vai dizer aqui, socialismo educador, não estou brincando, tem um subtítulo aqui, socialismo educador. Propõe-se ele a formação das inteligências e dos costumes. É o que Monsenhor de Ségur vai defender quando ele escreve aquele livro, A Escola Sem Deus. Então, pior do que o socialismo econômico é o socialismo cultural, o socialismo religioso, o ateísmo estatal, que é o que nós estamos vivendo e que já vemos em certos regimes, essa articulação. Católicos desertores nos arraiais socialistas. Infelizmente eu conheço alguns que se perverteram para o socialismo e comunismo e antes eram católicos, mas porque foram cooptados, porque vão com esse falso idealismo, com essa falsa ideia do bem comum como comum que deve ser dividido, né? Mas aí aos poucos eles começam a perceber, graças a Deus alguns que eu conheço também já começaram a cair a ficha, que não existe essa de receber de graça. Tudo que vem de graça se paga um alto preço. Agora aqui, reforma nos costumes. Então, o que os comunistas e socialistas estão fazendo agora? Invadir as escolas, as universidades, escolas sem Deus, com as ideias deles, estão promovendo reformas nos costumes. Veja bem, a revolução cultural comunistizou, socializou, de socialismo, né? Mais gente do que a bala, do que o tiro. Então, a palavra, a falsa cultura tem cooptado mais gente para o comunismo e o socialismo do que na época em que se atirava, né? Que se usava as armas. Agora as armas são outras, né?
E o Santo Padre vai dizer, por fim, já concluo aqui, qual que é a causa desta ruína? A apostasia da fé. Inclusive, o Santo Padre diz aqui, desordem das paixões, triste efeito do pecado original. Então, se Pio XI diz que essas paixões desordenadas da alma são fruto do pecado original, cuidado com aqueles que no púlpito dizem que não existe mais pecado nem inferno, porque aqui está dizendo fruto do pecado original. E aqui concluímos mesmo com a mensagem do Papa nesse subtítulo, Cristianização da vida econômica. Tudo se encaminha para Deus, fim primário. Nem deve julgar-se que esta filosofia rebaixa as artes lucrativas ou as considera menos conforme a dignidade humana. Pelo contrário, ensina a reconhecer e venerar nelas a vontade manifesta do Criador que colocou o homem sobre a terra para cultivar e usar dela segundo as suas múltiplas precisões. Nem é vedado aos que se empregam na produção aumentar justa e devidamente a sua fortuna. E ele termina aqui a lei da caridade. A lei da justiça deve-se à da caridade, que é o vínculo da perfeição. Então, com isso, nós concluímos aqui e concluímos com um trechinho do livro do professor Plínio Corrêa de Oliveira, Em Defesa da Ação Católica. Ele diz uma coisa muito interessante aqui no final, que o Santo Padre, na época, se falava dos sindicatos, e ele dizia por que deveria se fazer exercícios espirituais no sindicato. Olha o que o Dr. Plínio diz aqui. A resposta é clara. Os que presidem a instituição que tem por fim promover o bem dos operários, que o sindicato começou bem, depois os comunistas se infiltraram e acabaram com o sindicato, devem lembrar-se que nada há de mais adequado do que a religião para garantir o bem geral da concórdia e da harmonia entre todas as classes, e que a caridade cristã é o melhor traço da união entre elas. Trabalhariam muito mal para o bem-estar do operário os que pretendessem melhorá-lo e ajudá-lo somente a conquistar os bens efêmeros e frágeis deste mundo, negligenciando dispor os espíritos à moderação, pela afirmação de seus deveres cristãos. Então, veja bem como esse livro, Em Defesa da Ação Católica, está de acordo com a encíclica de Leão XIII, com a atualização que fez Pio XI e agora com esse novo pontificado de Leão XIV, que irá com certeza nessa direção. O princípio básico da economia deve ser a caridade. E o princípio básico de todas as instituições que surgirão ou que já surgiram, como foi o caso do sindicato nessa época, deve ter como base núcleo a caridade e os princípios da igreja sólidos, ou seja, buscar não só ajudar no pão, mas também a educar estas almas para que sigam esses princípios e aí tenham norteado todas as suas atividades humanas, todas as suas áreas humanas. Não tem jeito. Sem a igreja, tudo cai no extremo, tudo cai na falta de virtude, tudo cai no egoísmo. Claro que hoje existe uma separação formal entre igreja e Estado, mas essa separação é meramente conceitual, porque a igreja, os princípios morais e eternos que ela ensina devem reger todos os outros campos da atividade humana, seja fazer ciência, seja fazer economia, seja tudo, porque tudo entra a moralidade. Entra a moralidade, porque o ser humano deve ser regido pela razão, deve ser regido pelos princípios sobrenaturais, para que ele pratique a virtude, para que ele atinja o seu verdadeiro fim, que não é enriquecer e gastar com os prazeres deste mundo, mas que seja em função as riquezas e os sucessos dos empreendimentos terrenos se ordenem em função da salvação das almas, do papel da santificação das almas, de incentivar a virtude, de incentivar o amor ao próximo, ajudar ao próximo, etc. Que tudo seja feito sob esta base. Aqueles que pregam apenas a conquista do pão, sem a conquista da virtude espiritual, são da estirpe do demônio. É como o demônio quando tentou Nosso Senhor no deserto. Nosso Senhor estava
passando fome, ali na tentação do deserto, e aí o demônio chega para Nosso Senhor e diz: por que não pega essas pedras e as transforma em pães? E Nosso Senhor diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, aqueles que pregam o pão sem a palavra de Deus são da tese do demônio. E só para lembrá-los, o demônio, quando foi tentar Nosso Senhor a respeito do pão, transformar a pedra em pão, ele usou as palavras da Escritura. Então não me surpreenderia que um pastor que deveria conduzir as suas ovelhas estivesse usando a palavra de Deus como o demônio a usou, apenas dizendo para transformar as pedras em pães. Mas não está com foco principal. O pão deve ser dado, mas porque o foco é dado o pão, pegar essas pessoas e elevar o sobrenatural, elevar a palavra de Deus. Como diz, por exemplo, o venerável Padre Eustáquio, eu acredito que em breve ele será santo. Ele tinha uma frase muito boa e enigmática, mas que mostra justamente esse aspecto. Curo e cuido do corpo para que se cure e eles cuidem da alma. Então, o objetivo de dar pão não é saciar a fome, mas sim fazer com que, com o estômago cheio, se eleve para o sobrenatural. Nosso Senhor, quando multiplicou os pães e os peixes, era para fazer um sinal, dar um sinal a essa gente de que aquilo que ele falava era as palavras que o Pai queria transmitir à humanidade. Então, quando as pessoas foram atrás de Nosso Senhor porque ele multiplicou o pão e não pela palavra que ele deu, e a multiplicação como um sinal, eles estavam indo atrás de Nosso Senhor com uma visão materialista, com uma visão pragmática, com uma visão ateia, com uma visão reduzida, com uma visão de pó, com uma visão demoníaca de transformar pedras em pães, de estabelecer o seu reino, um reino terreno acima de todos os povos, em que o pão não falte, porque as pedras se tornavam pão. Esta é a visão satânica da sociedade. A visão de Nosso Senhor Jesus Cristo, a visão mariana de sociedade é, sim, transformar pedras em pães, mas não porque o pão é o fim último, mas porque a palavra de Deus, a prática da virtude é estimulada quando esse pão é entendido como um sinal divino, é um sinal de bênção, um sinal de que a pessoa, estando com Deus e por vezes até faltando o pão, nunca faltará o verdadeiro pão, aquele que alimenta as nossas almas, que é o pão dos anjos, que é nosso ser eucarístico, aquela água que sacia nossa sede de verdade, que é a graça, que é a vida divina. Bom, se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha e nos vemos numa próxima ocasião.